Evangelho de Maria, a mulher que venceu ao mal, de Gabriele Amorfi, 18º dia. As bodas de Caná. O Evangelho de João é o último em ordem cronológica. Não repete o que já está nos evangelhos sinópticos, mas nos diz coisas que não encontramos nos outros evangelhos. Em relação a Maria, o apóstolo predileto narra duas intervenções em especial, em Caná e na cruz. O marco do episódio salvífico de Caná é uma festa nupcial. Estamos no início da vida pública de Jesus, quando depois de deixar Nazaré, havia sido batizado por João no Rio Jordão. Depois, durante 40 dias de jejum no deserto, esteve frente a frente com Satanás, o adversário. Reunidos os primeiros discípulos, participa das bodas de Caná, um povoado próximo a Nazaré. Maria chega antes. O evangelista destaca esse fato como para insinuar que onde está Maria está Jesus. Talvez tenha sido ela mesma que convidou o seu filho, que chega quando as bodas já haviam começado. Como já dissemos, essas festas comumente duravam 7 dias. A festa nupcial é apenas um marco de acontecimento muito mais importante. Basta pensar que não se dá nenhum destaque aos esposos, protagonistas da festa. A importância é outra. Levemos em conta inicialmente um dos objetivos do relato, que salta à primeira vista. A consequência deste milagre de Jesus, chamado justamente de sinal, consiste em manifestar sua divindade, ainda que a vá revelando pouco a pouco, de modo que suscitará em seus primeiros seguidores a fé nele. Com feito, o relato termina com as seguintes palavras: e os seus discípulos creram nele. Há também, no entanto, outros significados sobre os quais os evangelistas se detêm com mais dedicação e que provém da presença de Maria, de sua iniciativa e do breve diálogo que mantém com Jesus e depois com os criados. Há um problema. A mãe de Jesus, como João sempre a chama, sem nunca usar o seu nome. Provavelmente, aparentemente, dos esposos, como era de costume em tais ocasiões, pronta para ajudar na festa, se dá conta de um grave inconveniente que teria prejudicado a imagem social dos esposos e acabado com a festa. Não pede nada explicitamente. Deus não precisa de nossos conselhos, simplesmente diz: eles já não têm vinho. A resposta do filho, que era para alguns exegetas, é difícil de interpretação. Deve ser compreendida dentro de um contexto. Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Encontramos as primeiras palavras outras vezes na Sagrada Escritura para indicar uma recusa. Aqui o significado é claramente outro e deve ser compreendido à luz de todo o episódio. O nome mulher, embora respeitoso, pode dar a impressão de que diminuiu em certa medida o nome mãe, que seria o esperado. Por outro lado, contém uma referência bíblica precisa que estabelece o papel de Maria em 5 momentos fundamentais da história humana. Porém, ódio entre ti e a mulher. É o primeiro anúncio de Maria que coincide com o primeiro anúncio da salvação, no Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher. Deste modo, Paulo expressa a humanidade plena de Cristo. Aqui em Caná, a palavra mulher ressoa como divisor de águas, e o confirmamos em seguida, pois Jesus se prepara para manifestar a nova lei. Na cruz, a mesma palavra mulher conferirá a Maria uma nova maternidade. No fim dos tempos virá a mulher vestida de sol com grande sinal de salvação. Jesus então afirma e confirma a Maria: tu és a mulher que tem um papel fundamental na história humana. Minha hora ainda não chegou. No Evangelho de João, a hora de Jesus indica sempre o mistério pascal. Aqui talvez estabeleça uma data,
quando, depois de um período de separação, chega a hora e eles se encontram outra vez no Calvário. A resposta de Jesus não é e nem vem compreendida como uma recusa, pois em seguida ele faz o milagre. Tem, ao contrário, um significado muito profundo, segundo o qual Maria é inserida, como vimos em todo o plano de redenção, desempenha aqui um papel de mediação que convém desvendar. Com efeito, dirige-se aos criados: fazei o que ele vos disser, que não é apenas o testamento de Maria, as últimas palavras que a Bíblia nos diz sobre ela, tampouco que ao longo do século se repetirá cada vez que sua voz for ouvida nas aparições extraordinárias. Aqui o significado é ainda mais profundo. Segundo os biblistas, João segue nessa narração o grande esquema das alianças bíblicas, a primeira das quais é a do Sinai, renovada depois outras vezes ao longo da história de Israel. Nas alianças sempre há um mediador. No Sinai é Moisés, em Caná, Maria, e repete-se sempre uma frase que indica a acolhida das palavras de Deus. No Sinai, o povo diz: faremos o que Deus nos disser. Em Caná, a Virgem é quem diz: fazei o que Ele vos disser. No Sinai, Deus responde a essa disponibilidade, dando as normas da antiga aliança, o Decálogo. Em Caná, Jesus responde à disposição dos criados, dando o novo vinho. O vinho velho, que acabou, representa a antiga aliança. O vinho novo, que é melhor e abundante, indica a nova aliança, a nova doutrina do Evangelho que Jesus se dedica a pregar e na qual os discípulos já creem, alentados por aquele primeiro sinal. Agora descobrimos o valor do marco gozoso que oferece a festa nupcial. Muitas vezes as bodas são recortadas no Evangelho como um sinal do reino dos céus, do matrimônio eterno com o Cordeiro, ou seja, a felicidade eterna do paraíso. Esse é, pois, o sentido geral de todo o episódio. No marco festivo das bodas, Jesus não põe em marcha a nova aliança, oferecendo um vinho novo, quer dizer a sua doutrina. O papel de Maria está bem definido, e esse primeiro milagre é importante para reforçar a fé dos discípulos. Reflexões sobre Maria. Per Maria ad Jesus. Quando recorremos a Maria, encontramos Jesus. Seu poder de intercessão nunca está em oposição aos planos divinos, mas é um dos fatos que os ajudam a cumprir-se. Maria não pede que os criados obedeçam a ela, mas que obedeçam a Jesus. Suas últimas palavras, fazer o que ele vos disser, compreendiam perfeitamente seus desejos, suas sugestões, o que nos encomenda a cada um de nós. Reflexão sobre nós. Não são necessários milagres para ter fé, basta a palavra de Deus. Renovemos a nossa fé na pessoa de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como compreenderam e acreditaram os apóstolos. Renovemos o nosso pacto de aliança com o Mestre Divino, os votos batismais, a adesão a todos os ensinamentos do Evangelho. E confiemos na poderosa intercessão de Maria, a quem Deus sempre escuta. Pensemos na bondade de Jesus, bondade atenta até mesmo às exigências humanas. É bonito que tenha cumprido o seu primeiro milagre para salvar uma festa nupcial, que a sua presença nunca falte entre os esposos e as famílias.